Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Versículo 4 ao 9. Isaías 53, do 4 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha falar poderosamente aos nossos corações, Senhor. E tudo que venha a ser feito aqui venha a ser para honra e glória do Teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. O texto que nós lemos, o profeta Isaías, bem antes da vinda do nosso Senhor Jesus aqui na terra, retrata muito bem aquilo que aconteceu com o nosso Senhor aqui nessa terra. E nós observamos que o nosso Senhor, Ele padeceu. O nosso Senhor, Ele sofreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nesse mesmo capítulo 3, no primeiro versículo, nós vemos o profeta fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Nós vemos nos dias de hoje pessoas nas televisões, nos rádios, na internet, nós vemos a palavra do Senhor sendo ministrada, mas muitas pessoas só conhecem o superficial do nosso Senhor Jesus. E por isso, muitas das vezes, não dão crédito àquilo que foi feito. O grande plano da salvação que foi feito para nós. Conhecem somente a parte rasa da vida de Jesus. Mas nessa noite eu gostaria de tentar passar por os irmãos rapidamente a vida de Jesus. Qual o propósito que o Senhor teve na vinda do Senhor Jesus aqui nessa terra, morte e ressurreição. Nós vemos, no livro de João, capítulo 3:16, ilustra bem o propósito do Senhor, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui Deus, antes que nós crêssemos, Ele já nos amava. O versículo diz que o Senhor, por Ele nos amar, por amar o mundo inteiro, Ele enviou o seu Filho unigênito. Que coisa maravilhosa nós podemos observar, que Deus, no seu plano de salvação para nós, vendo que nós estávamos nos nossos delitos e pecados, o Senhor, Ele faz com que o seu Filho venha até a terra. Padece, como no texto que nós lemos, situações difíceis. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro.
para hoje nós estarmos aqui, fazendo menção do nome dele. Foi por você e por mim que Jesus morreu. Após a queda do homem, era necessário para o perdão do pecado o derramamento de sangue inocente. E eu observando na palavra de Deus, quando se diz Páscoa, eu vejo a primeira Páscoa, que fala lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor ele resolve mandar a 10ª praga, para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito. E ele chama Moisés, ele chama Arão, e fala com que o povo viesse a ser convocado e chegar ali, e ele disse que iria mandar um anjo da morte, naquele momento, ele ia mandar um anjo da morte, aquela 10ª praga, né? E vemos ele falando que teria que ter um cordeiro sem mácula, um cordeiro puro, e aquele cordeiro seria que ser sacrificado, e o sangue daquele cordeiro ali seria posto nas ombreiras das portas do povo de Israel, e aonde aquele anjo ele olhava, se ele passasse naquela noite, e ele visse o sangue aspergido daquele cordeiro imaculado, ele passaria por cima. Ele não mataria os primogênitos do Egito ali. E assim foi feito, né? Simbolizando a Páscoa. Naquele momento ali, o cordeiro foi morto, e num grande dia, o anjo da morte passou, e aonde tinha o sangue aspergido, como eu falei, o anjo passava direto, ilustrando, apontando sim a morte de Jesus, há tantos e tantos anos depois. Ali já apontava a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite você que nos visita, você que se encontra com medo, você que se encontra sem saber, verdadeiramente qual o propósito do Senhor, eu quero dizer para você que o sangue do Cordeiro, não daquele Cordeiro lá, mas o sangue do Cordeiro, que é Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado, ele pode te salvar nessa noite. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Coisa maravilhosa é essa, que nós podemos ver que o nosso Senhor, ele foi sacrificado sim. Ele foi moído sim, pelas nossas transgressões. Mas nós podemos ter a certeza e a alegria no nosso coração, que ele vivo está. Porque ao 3º dia ele ressuscitou. E vivo está. Nós podemos ver no livro de João, quando os discípulos estavam ali, praticamente escondidos, depois da morte do Senhor. E eles ali escondidos, a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu ali dentro daquela casa. E quando ele aparece ali, os discípulos meio amedrontados, ele diz: paz seja convosco. Eu quero dizer para você nessa noite, que se a tua vida, ela se encontra como um daqueles discípulos, você está com medo de morte, com medo de qualquer coisa, eu quero dizer para você, que o plano da salvação, e o Senhor Jesus, ele está dizendo para você nessa noite: paz seja contigo. Porque o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, ele foi necessário para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus venha estar abençoando a vida dos irmãos. E que essa pequena palavra que Deus colocou no meu coração possa estar falando ao teu coração também. Você que quer aceitar Jesus como teu Salvador, se a tua vida se encontra um lamaçal do pecado,
Assim como um dia a minha vida esteve. A minha mãe se encontra aqui. E ela entende muito bem como que era a minha vida. Eu era uma pessoa rude, uma pessoa, né? Uma pessoa que não queria saber de nada. Mas hoje eu creio que ela pode ver uma nova criatura em nome de Jesus. E eu glorifico a Deus por eu estar aqui nessa noite, trazendo uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi por esse sangue aqui que eu estou aqui. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos.